Fala galera, que é o professor Gilmar Martins, seu professor de exatas. Estamos aqui para dar continuidade à nossa revisão de geometria plana, tendo em vista a importância do assunto de triângulos. Eu separei uma aula de revisão para que a gente possa ir mais a fundo com relação aos triângulos. Pessoal, primeiro aqui vamos verificar algumas classificações para os triângulos, a começar pelo triângulo escaleno, tá? Então nós estamos nas classificações quanto aos lados, e no triângulo escaleno todos os lados são diferentes. Outra classificação é o triângulo isósceles, onde nós temos dois lados iguais e consequentemente dois ângulos iguais também. E o terceiro ângulo será diferente, assim como o terceiro lado. Note que os ângulos iguais são os ângulos formados pelo lado igual e pelo lado diferente. Lado igual, lado diferente. Bom, para o triângulo equilátero, os três lados são iguais e os três ângulos são iguais. Galera, como o somatório de ângulos dos triângulos é 180, se os três ângulos são iguais, então necessariamente cada um vai medir 60 graus. Bom, outras classificações agora com relação aos ângulos. Pessoal, com relação aos ângulos, o triângulo pode ser acutângulo, aonde esse ângulo A aqui, representando o triângulo acutângulo, ele é menor do que 90 graus. Então, todos os ângulos vão ser menor do que 90 graus. E vai ser retângulo quando um dos ângulos for igual a 90 graus. Ele vai ser obtusângulo quando um dos ângulos for maior do que 90 graus. Aqui está igual, saiu um errinho de impressão aqui, mas o A no caso aqui seria maior do que 90 graus. Bom, pessoal, aqui está um resumão com relação aos ângulos. Primeiro aqui dizendo que os ângulos, a somatória dos ângulos internos A, B e C vai ser 180 e que o ângulo externo vai ser o somatório dos dois outros ângulos internos. Então o ângulo externo A vai ser igual ao ângulo interno B mais o ângulo interno C, assim como para o ângulo externo B e o ângulo externo C. E o somatório dos ângulos externos, conforme a gente viu na aula anterior, para qualquer polígono vai dar 360 graus, inclusive com os triângulos. Bom, pessoal, questão muito comum de prova é a condição de existência do triângulo. E para a condição de existência do triângulo, nós temos que observar a desigualdade triangular, aonde um lado vai ser maior do que o módulo da diferença dos outros dois e vai ser menor do que a soma dos outros dois. Então, um lado A vai ser maior do que a diferença, o módulo da diferença, né? Porque isso aqui não pode dar negativo. O módulo da diferença dos outros dois e vai ser menor do que a soma dos outros dois. Isso aí valendo para qualquer um dos lados A, B e C. Bom, para vocês aí, tá? Definição de seviana é toda reta que parte de um vértice. E circuncentro? Circuncentro é a interseção das mediatrizes dos lados. Mediatrizes, pessoal, é a reta que sai perpendicular a um dos lados do triângulo e no seu ponto médio, tá? Então tá aí, definição de circuncentro. Bom, o centro desse circuncentro é o centro do círculo e ele é equidistante dos vértices, ou seja, o raio vai ser o centro até os vértices. E o incentro, pessoal, o incentro é a interseção das bissetrizes internas. Lembrando, bissetriz é a reta que sai do vértice de um polígono e divide o ângulo em dois ângulos iguais, tá beleza? Então o incentro é a interseção das bissetrizes internas. Bom, o centro desse incentro vai ser
o centro do círculo inscrito, conforme a figura. E ele vai ser equidistante dos lados, tá? Então, desse lado e desse lado aqui. Então, resumindo, do circuncentro, ele vai ser equidistante dos vértices. E no incentro, ele vai ser equidistante dos lados. Lembrando, quando a gente pega um ponto a um lado ou a uma reta, a distância entre eles necessariamente vai ter que formar um ângulo de 90 graus com esse lado ou essa reta. Bom, eis incentros é a interseção de duas bissetrizes externas e uma interna. Então tá aqui, galera, aqui ó, a bissetriz externa C, bissetriz externa B e a bissetriz interna A. Então a interseção disso aí, a gente vai ter o eis incentros. O ortocentro, galera, vai ser a interseção das alturas. Lembrando, a altura é uma reta que parte de um vértice ou um segmento de reta. Ele vai até o lado oposto, formando um ângulo de 90 graus. Então a gente faz isso para os três vértices e vai ter um ponto de encontro que vai ser o ortocentro. Bom, galera, o baricentro vai ser a interseção das medianas. Lembrando, mediana é uma reta que sai de um vértice e vai até o lado oposto, dividindo esse lado oposto no meio, tá? Ou seja, com duas medidas iguais. Então, fazendo isso para os três vértices, nós vamos ter o encontro desses três segmentos de reta como o baricentro. O baricentro ele tem algumas propriedades especiais, ou seja, esse pedacinho aqui está para 2, como esse aqui está para 1. 2, 1, 2, 1. Aqui é o vértice A, não está aqui, mas aqui é o vértice A, esse aqui. Então está aqui, ó, GM sobre GA, GN sobre GB, GP sobre GC vai ser 1 para 2. E, consequentemente, AG sobre AM, BG sobre BN, CG sobre CP vai estar 2 para 3. Pessoal, algumas relações métricas no triângulo retângulo, todas elas demonstradas ao longo do módulo de geometria plana. Então tá aqui, ó, seja um triângulo ABC, tá beleza? De lados Azinho, Bzinho, Czinho. Vamos traçar a altura H partindo do vértice A. Lembrando que esse vértice A vai ser o vértice que contém um ângulo reto, ou seja, o ângulo de 90 graus. E se eu tracei a altura, eu também vou ter um ângulo de 90 graus aqui, representada por essa sombra aqui, ó. Então eu vou dividir o lado BC em M e N. Então as relações métricas são BC vai ser igual a AH, B ao quadrado vai ser igual a AM, C ao quadrado vai ser igual a AN, H ao quadrado vai ser igual a MN e A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Bom, algumas relações trigonométricas no triângulo retângulo. A gente vai precisar da figura aí da passada anterior. Então, qualquer coisa aí você volta o vídeo e copia, tá? Então, seno de B vai ser B sobre A. B vai ser o cateto oposto, o A vai ser a hipotenusa. Cosseno de B é C sobre A. O C vai ser o cateto adjacente, o A vai continuar sendo a hipotenusa. E a tangente de B vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, B sobre C. Bom, a relação anterior valeu para um triângulo retângulo. E agora, para um triângulo qualquer, nós vamos trabalhar a lei dos senos e a lei dos cossenos. Bom, para a lei dos senos, seja esse triângulo aqui, eu desenhei um círculo circunscrito de raio R, tá? Então eu vou ter que A sobre seno de alfa vai ser igual a B sobre seno de beta, que vai ser igual a C sobre seno de gama. Então vamos observar aqui onde está o A, o B e o C, eles estão opostos aos ângulos alfa, beta e gama. E eles vão guardar essa seguinte proporção, que vai ser igual a 2R, ou seja, o diâmetro dessa circunferência circunscrita. Bom, para a lei dos cossenos, nós temos que A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC cosseno de alfa. Ou seja, o cosseno vai ser oposto ao
lado que a gente está aqui isolado. B ao quadrado vai ser A ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2AC cosseno beta. C ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado, menos 2AB cosseno gama. Bom, passar para vocês também a síntese de Clairaut, aonde A ao quadrado vai ser menor que B ao quadrado mais C ao quadrado, num triângulo acutângulo, que todos os ângulos são menores que 90 graus. A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado no triângulo retângulo, conforme o teorema de Pitágoras. E o A ao quadrado vai ser maior do que B ao quadrado mais C ao quadrado no triângulo obtusângulo, aonde nós temos um ângulo maior do que 90 graus. Bom, pessoal, algumas propriedades aqui, tá? E a primeira delas é que se eu tenho o lado AC, eu pego o ponto médio dele N, e para o lado AB eu pego o ponto médio M, e eu traço o segmento de reta MN, necessariamente MN vai ser paralelo a BC. E também o MN ele vai ser a metade do tamanho de BC. Isso aí pode ser confirmado aí pelo teorema de Tales, que nós vimos durante os módulos de geometria plana. Bom, a outra propriedade é que se eu pegar um triângulo e traçar um círculo inscrito, eu vou dividir a tangente dos lados do triângulo com o círculo em duas partes, essa e essa. E eu posso afirmar que esse lado vai ser igual a esse lado vai ser igual a esse, y, e esse lado vai ser igual a esse, z e z. Então, o que eu descobri aqui? Ó? Que o A vai ser igual a Z mais Y, B vai ser igual a X mais Z, e o C vai ser igual a X mais Y. Bom, a gente sabendo que o perímetro representado por 2π vai ser igual a A mais B mais C, o semiperímetro representado por P vai ser igual a A mais B mais C sobre 2. E aí, fazendo uma matemática simples, a gente chega nessas expressões aqui. Então tá aí, galera. Tá revisão bem rápida aí com relação aos triângulos, tá? Espero que tenha ficado claro aí, que tenha ajudado. Quem gostou, quiser se aprofundar mais aí, é só assistir as aulas do módulo, que tá tudo aí com muito mais detalhado. Tá joia? Galera, deixa seu like. Quem não for inscrito, se inscreva no canal para dar uma força, tá? E fui!